Vamos lá, minhas irmãs, começando nossa 10ª aula de Introdução ao Antigo Testamento 2, nossa última aula desse módulo e do Antigo Testamento. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a paz. Estou muito feliz, minhas irmãs. Estamos concluindo o Antigo Testamento. Fizemos aqui uma excelente viagem, por todo o Velho Testamento, esses livros tão importantes. E hoje nós estaremos finalizando com o profeta Ageu, com Zacarias e Malaquias. E depois darei apenas uma pequena mostra dos 400 anos, que seria o período interbíblico. Então, hoje a gente vai concluir. Glória a Deus. Tá bom? Convido as minhas irmãs a abrirem em Ageu, capítulo 2, versículo 9. Quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam assistir novamente, aprender, Se passou algum ponto desapercebido. Então, para que os irmãos e as irmãs, os alunos, possam continuar ruminando sobre esses temas. Gravamos também porque essas aulas farão parte do currículo da turma em EAD, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas, irmãos, alunos, pastores, professores, onde quer que essas aulas cheguem. Bom? Então vamos lá, minhas irmãs. Ageu 2:9 é um texto muito conhecido. Ageu 2:9. A irmã que achou pode ler para nós. Ageu 2:9. Vou ler, então, na minha Bíblia aqui. Por favor. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Leia também para nós, minha irmã, o versículo 8, um outro texto muito citado pelos irmãos. Versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Deus mostrando que todas as riquezas, antes de passar para a mão de alguém, passa nas mãos dele e ele dá a cada um como ele quer. Assim como Deus reina sobre tudo e todos, nada foge do controle do Eterno, do Senhor, assim é conosco também. Ele reina sobre as nossas vidas, ele tem misericórdia de nós, e hoje a gente vai trabalhar sobre esse livro, que esses dois textos, num primeiro momento, quando lido sem a conexão com a história, parece apenas textos assim que mostram promessas a um povo de Deus para cada período, para cada época. Mas quando nós entendemos o contexto do profeta Ageu, quando ele fala, quando ele se dirige, meus irmãos, fica muito especial esses dois textos. Só para vocês terem uma ideia, aqui é um período de reconstrução da casa de Deus. E o povo de Deus aqui tinha interrompido a obra, ou seja, lutas, adversidades e principalmente desânimo estavam sobre eles. E é nesse contexto que Deus agora está dizendo, olha, não olhe para os recursos. Os recursos estão faltando, nós não estamos tendo o alvará do império, nós não estamos tendo a chancelaria do império, nem do imperador, e lembrem-se que naqueles dias, quando você ia contra um édito real, uma ordem, você colocava a sua cabeça na guilhotina, tanto aquela pessoa que desobedecesse contra aquele povo. Ou seja, o povo de Deus aqui está sendo exterminado. Então, percebam, o contexto era muito curioso,
Mas vem o profeta e diz, minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos, dizendo, entre outras palavras, olha, não fiquem preocupados, Deus é o Deus da provisão. E uma outra coisa linda também aqui nesse contexto, é porque mesmo que o templo estivesse parado, aqui também eles estavam tendo uma grande dificuldade, porque a lavoura tinha cessado. Deus estava fazendo com que esse povo aprendesse, porque agora eles tinham olhado para si, começaram a prosperar e, de repente, foram abandonando a obra de Deus e foram pensando só em si, e aí Deus, então, toca naquilo que é vital, que é a lavoura. Eles passam a ter uma dificuldade muito grande. E agora vem esse profeta e diz isso nesse contexto. E a gente vai entender o porquê aqui nessa aula ele disse isso nesse contexto. E aí fica muito lindo isso. E aí ele conclui, como eu disse no versículo 9, a glória da minha última casa, ou da segunda casa, será maior do que a primeira, porque ele não estava só olhando para a conclusão dessa obra, mas porque ele estava apontando para a grande glória que viria. Então, assim, é um livro maravilhoso, é um profeta especial, e a gente vai começar com ele hoje, tá bom? Então, paz de filhote, tudo bem, Diego? Graças a paz, pessoal, graças a paz. Então, vou agora compartilhar aqui com vocês, né, um material criado pelo Notebook LM, inclusive baseado aqui no livro do Stanley Ellison. Nós temos trabalhado nesse livro, no Rio e do Alton e no Archer Júnior, como livros básicos, principalmente o do Archer Júnior como nosso livro texto. Estamos fazendo um intercâmbio com os três. Então, a gente vai trabalhar agora sobre o profeta Ageu, e deixa eu até mostrar algo importante aqui para vocês, também, essa tabela, que é a tabela dos reis e dos profetas, mostrando mais uma vez aonde estamos. Então, lembrando, né, que a gente trabalhou em todo o Velho Testamento, no Pentateuco, depois trabalhamos nos livros históricos, e agora estamos nos profetas chamados menores, e estaremos concluindo. Então, nos últimos dias, né, trabalhamos aqui sobre todos os profetas chamados clássicos e literários, porque eles escreveram. Os não clássicos e não literários são aqueles que não escrevem. E, na última aula, falamos, inclusive, sobre Sofonias e Abacuque. E agora nós estaremos concluindo aqui com esses três servos de Deus aqui nesse último platô, logo depois, né, do regresso. O povo de Deus volta a ajudar, aí o templo começa a ser reerguido, estamos agora no Império Medo-Persa, e agora falaremos sobre Ageu, que é aqui no VI século, por volta do ano 525, 526, Zacarias também, por volta desse período. Eles vão trabalhar simultaneamente, os dois juntos. Possivelmente o profeta Zacarias, ele era mais novo, era bem novinho, né? E então a gente já quando entrar no profeta Zacarias, a gente vai ver esse detalhe. E quase 100 anos depois, praticamente 100 anos depois, temos quem? O profeta Malaquias. E aí fechamos aqui a revelação profética. Contemporâneo a Malaquias, nós temos aqui outros acontecimentos, né? Vocês vão se lembrar que Esdras é um pouquinho antes, Esdras, Neemias, e todas essas obras de Esdras e Neemias, algum tempo antes, né, de Malaquias, tá bom? Então, eles são próximos, bem próximos. Então, a gente está nesse contexto, nesse contexto bem especial. Na mesma época, nesse intervalo de 100 anos, temos o episódio do que já tratamos, que é do livro de Esther, aqui, né? Nós temos a rainha Esther, como a gente já aprendeu. A gente vai ver a nossa irmã Esther sendo agraciada como rainha, depois tendo aquele posicionamento lindíssimo na corte, sendo uma voz de Deus entre o povo de Deus. Tá bom?
Então, tudo bem até aí? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos agora para o profeta Ageu. Vamos trabalhar nesse profeta, que vai ser muito legal. É um profeta muito importante. Vamos lá, profeta Ageu. Diegão, leia para o nosso filho, por gentileza. Síntese bíblica e teológica. O projeto divino, a arquitetura da restauração no livro de Ageu. Uma análise estrutural do contexto histórico, intervenção profética e glória messiânica. Joia. Então, vamos ver aqui, né, essa análise que o nosso irmão Stanley Ellison trabalha conosco, juntamente com esses outros materiais. Quem foi Ageu? Né? Quem foi Ageu, meus irmãos? Quem foi Ageu? Né? Leia para nós, Diegão, por gentileza. O arquiteto da celebração. Quem foi Ageu? O nome. Ageu significa festivo, ou minha festa. Nascido possivelmente em dia de festa. Seu nome reflete seu objetivo principal, terminar o templo para reiniciar a festividade religiosa. Dá uma pausa, por gentileza. Meus irmãos, vocês já notaram que os livros, principalmente os profetas menores, o nome, como eu já mencionei, né, na abertura dos livros dos profetas menores, os nomes têm a ver com a obra que eles fazem. Os nomes têm tudo a ver. Inclusive, nós veremos já que um dos livros que nós estaremos aqui trabalhando, possivelmente o livro de Zacarias, ele... Zacarias ou é Malaquias agora? Não, Malaquias. Não se sabe dizer se era o nome do profeta ou se era a obra dele. Se acredita que era o nome de fato dele. Mas tamanha é o propósito divino sobre o profeta. O que ele faz e o nome que ele tem é muito parecido. Então, o nome Ageu significa festa, festivo. Agora, olha que interessante, o trabalho que ele vai realizar é no meio de um caos. O povo tinha parado de festejar. A festa tinha parado. Interessante, não? Ora por uma intervenção externa e ora por uma comodidade interna. E aí Deus usa esse servo para realmente sacudir as estruturas para que a festa de Deus volte, tá bom? Então, 2 aqui, o homem, leia para nós, Diego, por favor. O homem. Título de distinção, o profeta. Esdras 5:1 e 6:14. Tradição judaica indica que nasceu na Babilônia. Foi aluno de Ezequiel e retornou a Jerusalém após 537 a.C. Atuou em dupla com o jovem profeta Zacarias. Olha só, muito legal essa informação, né? Então, ele trabalha junto com Zacarias, mas, ao mesmo tempo, a gente nota que ele possivelmente nasceu lá na Babilônia. Então, ele vem, possivelmente, não na primeira leva, porque lá em Esdras não menciona o nome dele. Então, não. Isso, exatamente. Na lista não está o nome dele, na primeira leva que vem com Zorobabel, em 537. Então, ele deve ter vindo na segunda leva. E ele era também aluno de Ezequiel. Olha aí que honra, não? Você ter um mentor, como o próprio profeta Ezequiel, como teu professor, aprendendo ali. Então, perceba que, diferente de Daniel, ele está entre as pessoas mais simples, mas ele tinha uma vida de piedade, uma vida de devoção. Interessante essas informações, não? E a precisão histórica? Escrito de 1º de setembro a 24 de dezembro de 520 a.C., segundo ano de Dário Staspe. É o primeiro livro profético a basear suas datas em reis gentios, marcando a segunda fase do tempo dos gentios. Daniel também menciona alguma coisa, mas não é comum os livros proféticos
trazerem datas de reis gentios, mas aqui a gente vê que ele faz, de fato, uma citação para mostrar mais ou menos o seguinte: olha, esse é o nosso contexto religioso, esse é o nosso contexto político, essa é a nossa realidade, nós somos um povo agora, querendo ou não, debaixo do Império Medo-Persa, quem manda aqui é o Império Medo-Persa, e nós estamos debaixo dessa situação. Então, aqui revela quem mandava no mundo naqueles dias. Interessante, né? Então, o profeta está dizendo e está aceitando, não apenas como pelo consentimento de agrado, mas pelo consentimento divino. Deus tinha tido um propósito com esse povo e permitiu que esse povo fosse para o cativeiro e agora permitiu que regressasse. E agora Israel estava numa situação delicada, mesmo como uma nação vassala, mas estavam vivendo aquilo que Deus queria. Agora, perceba, irmãos, como isso também foi ferindo o orgulho do povo. Você sai de uma situação há menos de 100 anos atrás, ou 70 anos atrás, de glória, de nação exuberante, de cidade onde Deus mora, hinos que são cantados e entoados e que chegam nas outras nações. Lembrando, irmãos, que o ministério profético não era uma coisa exclusiva para Israel, tá? A mensagem dos profetas, elas iam muito longe. Elas iam invadindo famílias, povos, era uma coisa assim muito linda, tá? Então, não esqueçam desse fato, tá bom? Tudo bem até aí? A nação de Israel era uma nação onde os profetas eram muito valorizados e estimados fora, inclusive. As outras nações. Podem lembrar que Elias e Eliseu, quando profetizavam, eles profetizavam e até ungiam os reis de outros povos, da Síria, por exemplo. Então, percebam o respeito que os povos tinham ao profetismo. Temos toda aquela história da escola dos profetas, e como se não bastasse, a gente chega agora nesse episódio, que é o episódio pós-cativeiro, regresso. É outro contexto, é outra realidade. Aonde está a monarquia? Já não tem mais monarquia. Aonde estão os poderosos da nação? Eles estão agora numa situação não tão confortáveis. Perceba que lá com Esther, pouco tempo depois iria acontecer quase que um massacre em todos os judeus. Esther protegeu os judeus. Deus usou Esther. Então perceba como era um contexto difícil, né? Tá bom? Deixa eu fazer só um último comentário, né? Percebam aqui a datação é muito curiosa aqui. Podem ver que é um livro que a datação é bem clara. 1º de setembro até 24 de dezembro. Ou seja, a profecia de Ageu é um dos livros bíblicos com a data mais exata, assim como Ezequiel e Zacarias também apresentam datas exatas para vários textos, né? Então, segundo os nossos pastores teólogos e os livros textos, era o Dário Histaspes, tá bom? Rei da Pérsia. Tá joia, meus irmãos? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma curiosidade? Vamos prosseguindo, então. Então, agora, próximo slide aqui. Aqui é onde acontece algo bem curioso. Leia para nós, Diego, por gentileza. O Vale do Atraso. Cronologia da reconstrução. 538 a.C. O início. Decreto de Ciro, retorno sobre Sesbazar, 537, e reconstrução das fundações, 536. 534 a 530 a.C. Oposição. Ameaças samaritanas paralisam a obra. Interrupções oficial por Ataxerxes. Dá uma pausa aqui. Então, meus irmãos, presta bastante atenção, né, nesses detalhes. Ciro, aquele que aquele que Isaías tinha profetizado 150 anos, agora é levantado sobre a humanidade, principalmente sobre o Império
Medo-Persa, e ele agora vai, inclusive, né, já citei isso em aula, a questão dos direitos humanos é dado a Ciro como o grande líder mundial que inaugura isso. Né? Pode ver que o rolo de Ciro é um dos documentos em que atesta isso. Um achado arqueológico brilhante, que a gente até mostra aqui nas aulas de geografia e arqueologia. Então, Ciro, no ano de 538, faz com que agora o povo regresse. E aí, em 537, começa, então, a ser lançado, e juntamente com 536, tanto o altar quanto as fundações do templo, tá bom? Então, é muito importante isso. O altar é erguido em 537, 538 é o decreto de Ciro e o retorno dos judeus a fim de reconstruírem o templo, como está lá em Esdras 1:1. O retorno dos primeiros cativos sob o governo de Sesbazar, Esdras 2:1. E ainda em 537 é o altar erguido e ofertas reiniciadas em Jerusalém, Esdras 3:6. Possivelmente aqui é onde a gente até comenta sobre aqueles episódios que quando os judeus vão reconstruir algo, como agora está acontecendo, eles fazem aquele sacrifício da novilha vermelha. Estão entendendo as profecias dos sinais dos tempos? Na história do povo judeu, pouquíssimas vezes apareceu a novilha vermelha, tá bom? Pouquíssimas vezes na história. Possivelmente aqui também eu esqueci de pesquisar para dar essa informação, mas eu deduzo que sim, porque Jerusalém estava, né, às cinzas e o templo também. Então aqui começa. E aí tem esse período que é crucial, que há uma oposição, como o nosso irmão Diego acabou de ler. Os samaritanos, eles sabotam a construção do templo. Pastor, mas pera, vamos lá. O que tinha acontecido para os israelitas sabotarem? Vamos lá, meus irmãos. Aqui nós temos que lembrar que Samaria já era uma cidade bem organizada há algum tempo, porque em 722, lembram? Foi quando houve a queda da tribo do norte. Nós estamos falando aqui de quase 200 anos depois. Então, os samaritanos já tinham vamos dizer assim, uma etnia própria. Eram judeus misturados, que por gerações tinham sido estabelecidos. Quando agora Deus usa os imperadores para liberarem o povo judeu da tribo do sul para voltar e construir o templo, os samaritanos, por serem meio-irmãos, queriam participar. E aí eu pergunto para vocês, eles estavam errados de participar? O que vocês acham? Eu acho que não. Mas vem cá, os samaritanos, eles tinham mantido a palavra de Deus depois do cativeiro assírio, ou eles se perderam ainda mais depois do cativeiro assírio? Ficou pior, né, pastor? Que aí eles adoravam um pouquinho Deus estrangeiro, um pouquinho Deus de Israel. Exato, Bia. Para dentro e pé para fora. Exatamente. Lembrando que o castigo veio para puni-los, mas depois eles não voltaram ao Deus de Israel de todo o coração. Aquela mistura, aquele sincretismo religioso e aquela miscelânea cultural se manteve entre eles. E eles continuaram daquilo para pior. Não teve muita diferença. Então agora, quando vêm os judeus, depois do cativeiro, querem reconstruir o templo, e eles são ali primos, meio-irmãos, não vamos dizer primo, são meio-irmãos, mas irmãos misturados já há quase 2 séculos. Os judeus que regressaram, irmãos, olha só, vamos lá. A Babilônia para a tribo do sul foi um crisol ou não? O que é o crisol? O que é o cantil? É onde o ourives, né, joga o fogo com maçarico para ali purificar a prata e o ouro para tirar as impurezas. Os judeus da tribo do sul, lá no cativeiro babilônico, foram purificados de todo o ranço cananeu? Foi ou não?
Lá na Babilônia, Mas eles eles aprenderam a foram, né? temer a Deus de verdade. Lá na Babilônia, eles colocaram a cabeça deles na guilhotina diante de Nabucodonosor, aceitaram as afrontas dos governantes sendo lançado na cova dos leões. Lá na Babilônia, eles tiveram uma postura ativa ou não? Tiveram. Percebam. Então, agora que eles estavam voltando, que eles estavam vendo o cumprimento da profecia, que eles viram o castigo, então, Diego, respondendo para você, eles não podiam aceitar. Porque agora, se eles aceitam a ajuda, aquele povo teria também uma participação, e com certeza, guardem isso, irmãos, a religião e a política, ela sempre tentou, de uma forma ou de outra, caminhar junto. Na história da humanidade é assim. Pode ver que entre os faraós eram assim. A política e a religião estavam entrelaçadas. Na Babilônia foi assim. Na Assíria era assim. No Império Medo-Persa é assim. Então, o povo de Israel foi o único povo que Deus, desde o começo, disse: eu não quero rei, eu não quero monarquia. Eles quiseram uma monarquia e aprenderam, sofrendo, principalmente a tribo do sul, aprendeu de uma forma precisa. Agora, eles estavam sem rei, eles estavam, eu diria, totalmente quebrantados, mas uma coisa é certa, eles estavam com o temor lá em cima, entenderam? Então, por isso que eles não aceitam, não era uma questão de orgulho, era uma questão de identidade. Se os samaritanos, de fato, quisessem voltar aos termos de seguir o Deus de Israel em todos os mandamentos, com certeza eles aceitariam, mas a questão não era essa. A questão era: eu estarei voltando, eu quero ajudar, ou melhor, eu estarei ajudando vocês, mas vocês vão ter que aceitar goela abaixo os meus credos, as minhas práticas. Então eles agora, depois de tantas lições lá na Babilônia, eles aprenderam: não, nós não podemos nos misturar. E por quê? Porque somos uma teocracia. Um dia tivemos até uma monarquia, agora não temos mais uma monarquia humana, mas temos a grande monarquia divina, aquela que Deus deixou para o nosso pai da fé. Então nós vamos seguir todos os mandamentos, nós não queremos ajudar em vocês. Vamos lá, samaritanos no primeiro momento, ficou clara essa explicação? Aqui é muito interessante, né? Isso não é exclusivismo, viu, irmãos? Isso é posicionamento. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, culto ecumênico é coisa para seminarista? Culto ecumênico. Diego Isso. vai lá, prega, pai de santo prega, a outra lá que é espírita prega, e todo mundo lá abençoa todo mundo, a gente leva a nossa igreja, tá certo isso? Ter um entendimento ecumênico, no sentido de respeito, nenhum problema, cada um segue a sua religião, cada um segue o seu credo, eu entendo ele, não concordo com os credos, concordam? Mas na nossa fé, na nossa igreja, no nosso corpo de doutrinas, nós temos que deixar com que os nossos ministros falem por nós, porque foi assim que as Escrituras ensinou. Perceba, irmãos, esse exclusivismo não é uma coisa humana, ela tem um lado divino. Deus, ele não quer algo parcial, ele quer total. Então, ficou claro esse ponto? E então, os samaritanos, eles literalmente aqui fazem ameaças, se levantam, fazem bastante contendas. Então, aqui o rei Artaxerxes faz com que seja interrompido a construção. Percebam, irmãos, olha que marasmo, né? Começaram a construção e agora jogaram água no nosso feijão. E aí, o que a gente faz? Vamos se colocar no lugar do povo. Vamos se colocar no lugar dos líderes. Não podemos mais construir. Não podemos mais edificar a casa de Deus. O que a gente vai fazer? Vamos cuidar das nossas coisas. Entenderam? Esse é o contexto. Então, o povo judeu agora, diante dessa paralisação da casa de Deus, a nação começou a cuidar de si e das suas famílias. E aí entra uma comodidade. Porque o imperador falou que não pode, então não pode. Entenderam? Interessante, não? E aí, meus irmãos?
se vier, né, uma perseguição contra a Igreja de Jesus no Brasil, dizendo, nós não vamos mais ter autorização do governo para se reunir como povo de Deus. E aí? Tudo bem, vamos deixar de ir para a igreja? É assim? Percebam, aonde vai a lei dos homens e a lei de Deus? A lei de Deus, ela está acima da lei dos homens. Enquanto a lei dos homens não contraria a lei de Deus, nós devemos seguir a lei dos homens, porque a lei de Deus, inclusive, recomenda isso. Mas quando a lei dos homens vai contra a lei de Deus, aí nós não nem discutimos. Nós dizemos, não, nós não iremos fazer, porque somos servos de Deus. Percebam como a igreja ela é teocrática. Ela é teocrática. Deus sempre sonhou com um povo teocrático. Tá bom? Tudo bem até aí? E é nesse contexto que Deus então faz algo. Vocês estão aí cuidando de si, né? Vocês estão aí ampliando as lavouras, engordando o gado? Então eu vou tocar onde mais vocês precisam. E aí Deus permite com que eles passem por uma privação muito grande. Plantam, colhem, mas o fruto não dá. Pragas acontecem, o gado fica mirrado, ou seja, tudo escorre-se pelo ralo e eles começam a entrar em crise. E é no meio dessa estagnação, é no meio desse momento que agora Deus levanta esse profeta e esse profeta ecoa uma voz lindíssima, dizendo, olha, vamos cuidar das coisas de Deus, porque a lavoura cessou, porque a obra de Deus cessou. Vocês foram dar prioridade para suas coisas, então Deus está mudando também a prioridade dele. Deus, então, agora se revela dessa forma para eles, para mostrar, lembram das minhas promessas? Quanto mais vocês me temem, quanto mais vocês me obedecem, quanto mais vocês me seguem, eu vou cuidar de vocês. Mas se vocês virarem as costas para mim, é assim que eu farei com vocês. E é nesse contexto que agora o profeta vai e prega, porque essa estagnação, meus irmãos, não pense você, ela ficou 14 anos parado. Por volta de 14 a 15 anos, tá bom? Então percebam, tudo parou. Mas aqui nós vemos alguns personagens importantíssimos aqui, como Zorobabel e como o sacerdote Josué, sumo sacerdote. Eles continuaram sendo piedosos. Ageu continuou sendo piedoso, mas o povo relapso. Então é interessante, né? E aqui, leia para nós, Diego, por gentileza. Estagnação, obras paradas, foco no secular. E aí, Deus, então, agora, no ano de 520, como vimos há pouco, né? Com relação aos meses, no 1º dia de setembro a 24 de dezembro, Deus levanta esse profeta. E juntamente com ele também Zacarias. E ali ele lança uma mensagem dramática, tá bom? Inclusive, meus irmãos, deixa eu fazer uma indicação aqui rapidinho para vocês. Eu preguei há algum tempo atrás uma série de mensagens que eu achei que eu ia pregar umas 5 mensagens e na realidade deu 51 mensagens sobre esse tema, os profetas, tá? Está no meu canal do YouTube e também está aqui no meu canal do Spotify, né? Estão em vídeos, tá bom? Aqui no Spotify está em vídeo e no YouTube está em áudio. Então, a 29ª mensagem que eu prego, eu falo bastante sobre esse período. Nas 28ª, 7ª, eu venho falando ali sobre Esdras. Depois eu começo falando sobre Ageu e Zacarias. Então, eu prego várias mensagens. A 29ª, eu trabalho com o título Ageu e Zacarias, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí depois, na 30ª mensagem, eu vou falar também, ainda eu continuarei falando sobre eles, né? Eu intitulo assim, ó, voltem-me para mim, e eu me voltarei para vocês, Zacarias 1:3, a 30ª mensagem. Então, assim, depois quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, né?
A 31ª mensagem eu falo também sobre esse título, Corrigindo a Rota. Ageu, capítulos 1 e 2, né? Corrigindo a Rota. E aí fazendo um paralelo com os livros de Esdras. Ou seja, percebam, eu vou trabalhando tudo isso porque é muito importante a vida desses dois servos de Deus, tanto o profeta Ageu, quanto o profeta Zacarias, quanto também foi Esdras, tá bom? E depois prego a 32ª, um antes e um depois, falando também sobre Ageu, né, mostrando na 32ª mensagem, tá bom? Então fica aqui essas dicas para vocês, porque foram mensagens assim que bateu muito no meu coração. Inclusive, a 33ª mensagem eu falo sobre muro de fogo ao redor. Eu trabalho sobre Zacarias 2:5. Então, assim, depois ouçam, assistam, vejam, porque eu falo bastante sobre esse tema. Então, voltando, irmãos, aqui o profeta Ageu, ele vai de uma forma bem impetuosa. Ele não é muito diplomático. Ele vai de uma forma cirúrgica, mas ele leva o povo ao conserto, ele leva o povo ao regresso à obra. E olha só que interessante, aqui é como se Deus estivesse usando ele para ser uma voz ao povo, para fortalecer Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, que já estavam ali, mas percebam, irmãos, Josué e Zorobabel não podiam fazer a obra sozinhos, porque o templo não é somente de um líder, é de um colegiado. Zorobabel não tinha desfalecido. Ele lançou a pedra fundamental do templo. Mas o povo tinha desfalecido. Percebe, irmãos? Muitas vezes o pastor, ele passa por momentos difíceis. Ele não jogou a toalha, mas o povo joga a toalha. Então, muitas vezes, a igreja e a obra fica marcando passos. Então, Ageu e Zacarias vai lançar uma palavra poderosa àquela nação, dizendo, vamos fazer o que Deus sonhou para nós. Não tenhamos medo do imperador. Se morrer for necessário, vamos morrer. Ou seja, eles lançam uma palavra de desafio, o povo aceita essa palavra, e aí a obra, ela naturalmente, é óbvio, né, irmãos, teve todo um contexto político, né? Então, como o nosso irmão viu aqui, Ageu e Zacarias forçam o reinício, Dário I emite um novo decreto garantindo proteção e subsídio. Nesse momento, aqui, Deus move o imperador. O imperador vai atrás das informações, só para vocês terem uma ideia, onde estavam os documentos de que Dário, ou melhor, Ciro, tinha dito para se reconstruir o templo. Só para vocês terem uma ideia, esses documentos estavam na casa de verão que os imperadores passavam. Então, no momento em que há uma oposição aqui dos samaritanos, e o povo de Deus aceita essa instrução por 14 anos, o imperador também não tinha muito o que fazer, porque era do interesse do povo. Mas quando Deus levanta esses dois profetas, aqui a mensagem chega de novo no império. E aqui os imperadores acabam também sendo despertados por Deus para verem se não havia nenhum registro anterior, de fato, e aí eles vasculham e descobrem que estavam nas casas de verão. E aí é onde Dário I emite. Podem construir, inclusive agora, o povo que era inimigo, que eram samaritanos, podem, inclusive os donativos de vocês podem destinar ao povo judeu. Ou seja, aqueles que impediam, agora tiveram que engolir de seco e até financiar a obra. Por quê? Porque agora eles não participariam, tentaram num primeiro momento e até venceram durante 14 anos ou 15 a obra de ser construída, mas agora eles precisavam, eles foram vencidos por Deus e tiveram que não participar como uma atitude religiosa, ecumênica, mas eles financiaram, porque vocês sabem, todos os reinos destinavam recursos para a Média e a Pérsia. E então agora esses recursos foram destinados para Jerusalém, para
a construção do templo, tá bom? E agora aqui, dê para nós, Diego, esse ano 516, ele é importantíssimo. 516 a.C., a conclusão. Templo terminado. Em 3 de março, Páscoa celebrada em 14 de abril. Esdras 6:19. Meus irmãos, lembram? 586 houve a destruição. Agora, em 516, houve a reconstrução. A reconstrução e terminaram. Eles ficaram 20 anos, meus irmãos, desde o lançamento da pedra fundamental até esse episódio. Mas Deus precisou levantar aqui 2 vasos para serem determinantes nessa obra. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Algum acréscimo? Tranquilo? Leia para nós, Diego, por gentileza. O motor paralisado. O cenário político e religioso. Pressão externa. Oposição política dos samaritanos. Tentativa de amalgama religioso e perseguição. Foi como eu mencionei para vocês sobre os samaritanos, e não só os samaritanos, mas os outros povos. Meus irmãos, ter um templo religioso, e ainda mais o templo do Deus de Israel, Senhor dos Senhores, era muito ameaçador para as outras nações, né? Então, percebam, Judá estava aqui no momento crucial. Será que eles vão voltar a ser uma grande nação? Será que eles vão voltar a cultuar o seu Deus? Será que eles vão se fortalecer de novo? Lembrem-se disso, meus irmãos. O poder, ele não aceita o vácuo, né? Se há uma ausência de liderança, alguém quer tomar, né? O poder sempre nunca aceitou o vácuo. Se não tem ninguém dominando sobre o mundo, alguém vai querer dominar. Então, quando começa a ter uma nação sendo protagonista ou sendo restaurada, os outros já não gostam porque perdem espaço. E aqui a fuga interna, né? Como eu já mencionei. Tem para nós, Diego? Fuga interna. O povo perde o entusiasmo e foca em interesses seculares. O templo é negligenciado por medo e egoísmo. A história se repete, meus irmãos. Não é assim? Muitas vezes a gente está fazendo a obra de Deus, não acontece como a gente quer, aí a gente vai encostar na chuteira, aquele crente militante, trabalhador, piedoso, fervoroso, agora só vai no culto de domingo, e se faltar também não tem tanto problema, não pode faltar a ceia. Aí quando vai ver, só está indo no culto de ceia, não é assim? Ou seja, a negligência. Percebam, essa mensagem de Ageu, ela é um despertar para nós a cada momento, para a gente restaurar, né, o primeiro amor, tá bom? O castigo divino, Diego, por favor. Castigo divino. Deus envia seca e más colheitas. Ageu 1, do 6 ao 10. O fracasso econômico é apresentado como resultado direto da negligência espiritual. Esdras 3, do 12 ao 13. Como eu mencionei, se esqueceram de Deus, Deus tocou em algo vital. Então, que a gente possa sempre se lembrar disso. Eu gosto de usar uma frase, meus irmãos. Cuidem da obra de Deus e Deus cuidará de nós, ou de vocês. Isso, para mim, é um lema. Cuidem do que Deus mandou você cuidar. E Deus vai cuidar de você. Podem ver que é assim que vive de uma forma abundante um filho de Deus, não é? Continuando aqui. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Laconismo e poder. Autoridade de Ageu. 38. Densidade de autoridade. Em apenas 38 versículos, o segundo menor livro do Antigo Testamento, atrás de Obadias, a expressão "assim diz o Senhor" aparece 26 vezes. Lembram que há pouco eu mencionei que ele vai ao povo, ele não vai como um diplomata. Meus irmãos, né, estão com vontade de reconstruir o templo? Vamos lá, o imperador não vai fazer nada com a gente, não. Não. Assim diz o Senhor, regacem as mangas e vamos trabalhar. Vocês se esqueceram de Deus, Deus se esqueceu de vocês. Vocês estão
colhendo e não está suprindo. O saquetel de vocês está furado, porque vocês esqueceram do principal. Somos o povo sacerdotal, somos a nação santa. Vamos cuidar da casa de Deus. Deus quer que a gente faça isso. Então, aqui ele vai de forma intensa, né? São 2 capítulos, mas são só 38 versículos. O laconismo vem do povo, né, da Lacônia, né, que eles eram sucintos, objetivos, precisos, né, como os gregos sempre foram, né? Tá bom? E o impacto direto, irmã, por gentileza? Ageu não usou mera eloquência, mas pura autoridade divina. Ele proferiu um dos sermões mais curtos da Bíblia, Ageu 1,13, possui apenas 6 palavras, 4 no hebraico, gerando obediência imediata frente a uma oposição esmagadora. Joia, vamos ler esse texto que é lindo, é Ageu 1,13. Olha só, vou compartilhar aqui para vocês. Pode ler para nós aqui na Bíblia Digital, Bia. Olha só que lindo. Então, Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, e diz o Senhor. ou seja, eu sou convosco, e diz o Senhor, que no hebraico só tem aqui, no caso, né, 4 no hebraico. Percebam, tão objetivo, tão conciso, mas tão poderoso, porque era uma palavra vinda de Deus àquele povo, né? Aqui fazendo um paralelo sobre os 2 profetas, lembram que nós trabalhamos sobre o profeta Sofonias? Eu gostei bastante dessa comparação aqui que o Stanley Ellis traz. Ele faz uma comparação. Sofonias foi um alerta de julgamento iminente sobre as nações, foco profético dele. Já Ageu, o foco profético é a presença imediata do Senhor para abençoar construtores. Ou seja, Sofonias mostrou o julgamento. Lembram? Sofonias era da linhagem real, né? Ele pertencia à corte, conhecia os pecados. Deus estava usando ele para dizer, olha, o castigo virá. Então percebam como esses profetas trabalham, né, de formas diferentes, né? Os profetas da restauração, Sofonias versus Ageu. Ageu atua como um cumprimento parcial das promessas de restauração feita por Sofonias. Sofonias 3,18. Ou seja, o julgamento que veio com Sofonias, agora Ageu restaura, porque Deus tinha dito que restauraria. O tom da mensagem de Sofonias, catastrófico e punitivo. O tom da mensagem de Ageu, encorajador e mobilizador. Percebam, irmãos, como cada profeta vai ser útil num contexto. Deus vai se revelar de forma aonde realmente uma mensagem seja trazida e compreendida àquele grupo. Não é igual. Você pode até aprender com, mas são coisas distintas, né? Sofonias, o papel do templo, promessas de reunir os exilados e restaurar as festas. Com Ageu, construção física, necessária para que as festas de Sofonias fossem reiniciadas. Interessante, né? Tá bom? Os 4 pilares da restauração, um esboço que o Stanley Harris também trabalha aqui. Leia para nós, Bia, a restauração do templo, né? Por favor. Prosperidade, capítulo 1, versículo 1 ao 15. Prosperidade de Israel relacionada com o templo. Censura pela negligência, impacto da seca e resolução de construir. Edificar a casa e dela me agradarei. Parafraseando ele, é o que eu disse há pouco. Cuidemos da obra de Deus, cuidemos dos dons do Espírito Santo, cuidemos daquilo que Deus nos deu para que cuidássemos, para que o glorificássemos, que ele vai cuidar de nós. É claro, irmãos, que aqui a gente tem que fazer a leitura correta do Velho Testamento para o Novo. Porque vocês verem, no Sofonias prega algo como um castigo, porque o povo tinha se rebelado. Na Velha Aliança tinha essa relação de você crer, depender e Deus abençoar, inclusive o celeiro. A Nova Aliança vai além, não olha só para o celeiro, mas olha para a vida espiritual como um todo, tá bom? Então a gente nunca pode esquecer disso.
Porque em virtude disso daqui é que a teologia da prosperidade acaba se enveredando por caminhos perigosos, tá bom? Paz. Capítulo 2, versículo 1 ao 9. Paz relacionada com o tempo. Contraste entre a glória inadequada atual e a glória messiânica futura. Nesse lugar darei a paz. E aqui já começa um pouco a glória da segunda casa. Ou seja, a gente vai chegar lá já já, mas é muito lindo essa questão. Porque o que é a glória da segunda casa? O templo físico, as paredes serão mais gloriosas? Ou é a essência que é mais glorioso? Pureza, por gentileza, Fia. Pureza, capítulo 2, versículo 10 ao 19. Desgraça econômica pela negligência convertida em bênção econômica pela obediência. Tudo o que ali ofereceram imundo é. Mostrando, né, que aqui Deus vai recompensar os atos de pureza, né? Tá bom? E o poder. Capítulo 2, versículo 20 a 23. O futuro de Zorobabel. Destruição dos reinos, reinos gentios e a autoridade futura. E te farei como um anel de selar. A gente já vai chegar nisso daqui, porque Zorobabel, meus irmãos, só para refrescar a memória de vocês, ele era da linhagem de Judá, ou seja, ele não era um rei, mas ele era uma autoridade que representava essa linhagem da onde viria o Messias, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Continuando aqui, meus irmãos, o eixo econômico e espiritual, a teologia da prosperidade de Ageu, nesse sentido. Irmãos, a prosperidade correta, tá? Não essa prosperidade envesada aí de carnalidade e de egoísmo, né? O foco secular, eles se voltaram para as coisas seculares, o povo prioriza suas próprias casas, naturalmente vem uma seca divina, Deus retém a chuva como disciplina, Levítico 26. 3, o alerta profético, Ageu revela a causa do fracasso. Ele é levantado por Deus dizendo, olha, vocês vão marcar passo e correr para andar para trás, porque vocês escolheram cuidar do que é seu e não do que é de Deus. Percebe, irmãos, tem vezes que Deus nos permite vir, muitas vezes, uma luta externa, e numa dessas mensagens que eu preguei, perceba como é diferente o estudo bíblico para uma mensagem, né? Foram 14 a 15 anos de espera. O que a gente faz quando não pode mais fazer muita coisa? A gente ora, meus irmãos. Perceba, dá para a gente fazer muita coisa em oração ou não? Dá. Mas quando a gente prioriza as coisas desse mundo, a oração não encontra muito espaço, não é verdade? Porque na agenda desse mundo orar não é tão importante. Perceba, no período que Deus permitiu de 14 a 15 anos, se houvesse um povo realmente zeloso, Deus até levantaria um profeta para dizer, eu ouvi a oração de vocês. Mas aqui a mensagem foi outra, né? Vocês foram cuidar do que é de vocês e não foi cuidar o que é de Deus. Por isso que ele toca nas coisas de vocês. Então percebam como é lindo o trabalhar de Deus na nossa vida, tá bom? Guardem isso. Sempre Deus vai nos dar um toque, uma sinalizada. E aqui vale para tudo, viu, meus irmãos? Para escassez e para prosperidade, viu? Porque muitas vezes Deus nos abençoa e nós olhamos, né, para as nossas conquistas e nos sentamos como aquele rico lá diante do celeiro em que Jesus diz, sentenciando ele, louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tens preparado para quem será? Cuidado com isso, porque muitas vezes, se Deus nos prosperou, é porque Ele tem um propósito. Ora, se na escassez é para a gente orar, na prosperidade eu afirmo, é para a gente orar mais ainda, para a gente não perder o foco, porque podem ver que o grande rei de Israel, Salomão, deixou de orar, e aí se perdeu o foco, e se perdeu totalmente, né? E aí vem então a repriorização, que é o povo obedece, retorna ao templo,
E aí, princípios proféticos. Ageu, junto com Joel e Malaquias, estabelece o princípio contínuo de causa e efeito de Provérbios, 11:24. A prosperidade econômica da nação estava umbilicalmente ligada à sua fidelidade à aliança mosaica. Ou seja, me buscou de todo o coração, eu cuido de vocês. E aí vem a bênção econômica. Deus liberta, libera a provisão, libera tanto as questões legais, como manda os recursos até dos inimigos. Tá bom, meus irmãos? A natureza da verdadeira glória, os 2 templos, né? Aqui para a gente pensar um pouco. Lê para nós, Tomé. Graça e paz, Tomé. Como vai, meu irmão? Graças a paz, pastor. Tudo bem. A natureza da verdadeira glória, os 2 templos. Os mais velhos choravam pela insignificância visual do novo templo. Ageu 2, versículo 3. Deus responde redefinindo glória. Templo anterior, Salomão, glória física, caracterizado por ouro, prata e opulência arquitetônica, uma glória externa e material. Última casa, Zorobabel, glória messiânica. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Capítulo 2, versículo 9. A glória verdadeira não é o ouro, mas a presença pessoal do Messias. Ezequiel 43, de 4 a 7. Atuando como sacerdote e rei. Aleluia. A glória tinha a ver com o Messias, com o próprio Deus reinando entre eles. Percebam que o templo de Salomão era suntuoso, belo, poderoso, cheio de metais preciosos, como ouro principalmente, como os arquitetos de Illinois fizeram levantamentos, e o Ellison até registra, que nos dias que eles fizeram esse levantamento, é claro, o ouro estava num outro preço, a onça, né, do ouro. Eles fizeram um levantamento que naqueles dias, algumas décadas passadas, era equivalente a 76 bilhões de dólares o templo de Salomão, em valores aproximados só por causa do ouro. Percebemos, quando eles reconstroem o novo templo, não tinha tanto revestimento, não tinha tanta glória, mas tinha agora o quê? A lição que o povo de Deus guardou no coração. Por isso que Ageu começa a apontar para isso. Olha, nós temos Deus, nós somos dele, somos o povo eleito por ele. Há uma glória maior do que aquela que era vista. Mas as pessoas, os mais velhos que viram, de fato, o Templo de Salomão e agora viram o novo templo, e aqui essa figura retrata até de forma bem legal, mostrando, né, essas diferenças arquitetônicas e luxuosas. Mas o mais importante aqui foi que realmente Deus agora era adorado por esse povo, tá bom? E o próprio Deus estava preparando agora esse povo para o grande advento que viria logo ali na frente, que é Jesus. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? E aqui, Zorobabel como o anel de selar. Leia para nós também, por gentileza. A pedra angular, Zorobabel e o anel de selar. O que é um anel de selar? Na antiguidade persa, o anel de selar, signet ring, era um instrumento da assinatura real. Representava garantia inquebrável, delegação de autoridade e o poder irrevogável do rei. Ou seja, só um segundo, Tomé, quando alguém, de alguma forma, fazia um rei, né, no caso, um edito, e ali selava, era lei. Os selos reais eram algo assim como diz aqui, era garantia inquebrável, delegação, autoridade e poder. Deus estava dizendo para Zorobabel, Zorobabel, você é meu anel de selar. Aqui é uma valorização pelo ministério desse servo, porque lembra o que eu falei? Ele lança as pedras fundamentais. E Deus usa agora os profetas dizendo, você lançou a pedra fundamental e você concluirá. Ou seja, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, juntamente com Ageu e Zacarias, foram essas 4 colunas que Deus usa nesse contexto de reconstrução para levar a nação à adoração a Deus. Então Deus estava
dando aqui essa valorização tanto à pessoa de Zorobabel, quanto usando a linhagem de Zorobabel para aquilo que seria. Então, Zorobabel acaba sendo também um tipo da promessa messiânica, tá bom? Leia para nós aqui, Tomé, o segundo ponto, por gentileza. Aplicação teológica. Deus declara a Zorobabel, governador construtor, te farei como um anel de selar. Ageu 2, versículo 23. E a Conclusão, conclusão cristológica, por favor. conclusão cristológica. O templo de pedra era apenas a planta baixa. Zorobabel tornou-se o símbolo profético da autoridade real definitiva. O verdadeiro projeto de Ageu culmina no Messias, o anel de selar de Deus, que governará e habitará entre o seu povo para sempre. Perceba, então ele foi aqui um tipo de Jesus, porque quem realmente é o grande líder que não só tem esse poder de dar garantias inquebráveis, uma delegação de autoridade e poder irrevogável de rei, que é o próprio Deus na pessoa de Jesus, e ele também é aquele que, como disse João no livro do Apocalipse, é o que pode abrir os selos. Mais ninguém, né? Tá bom, meus irmãos? Então, tudo bem até aí? Joia? Alguma pergunta, alguma dúvida? E assim terminamos o livro, né, de Ageu. Tá bom, meus irmãos? Querem fazer alguma pergunta sobre algum ponto? Não. Deu para entender tranquilamente? Então, vamos dar uma pausa para o nosso intervalo. Na sequência, nós vamos para o livro de Zacarias. Zacarias a gente vai demorar um pouquinho mais, porque é um pouco maior. E, por último, Malaquias e fechamos hoje, tá bom? Então, vamos para o nosso intervalo? Então, já já a gente volta em alguns minutos, tá bom?